Ouça agora, com o pastor Teófilo Karkli, palavras proféticas e promessas. Pastor Karkli está usando o poder da web e da rádio para avivar o povo de Deus nesta geração. Com vocês, palavras proféticas e promessas. Muito boa noite, na paz do Senhor. Que alegria estar aqui novamente na rádio, numa noite especial, numa noite agitada lá fora, nós aqui transmitindo uma palavra diferente, uma palavra de Deus, uma palavra de bênção para a tua vida, para a nossa cidade e região, até onde chega as ondas da rádio. Nesta ocasião temos uma palavra bastante conhecida, um salmo bem conhecido de todos aqueles que servem ao Senhor já de muito tempo. Eu quero fazer a leitura do salmo número 100, fazer a leitura completa deste salmo. Ele é pequeno no seu tamanho, mas grande no seu conteúdo. Diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Baseado no versículo 2, aonde o salmista conclama ao povo de Deus servir ao Senhor com alegria. Esta é a frase que coloquei também como título desta mensagem nesta ocasião. Servir ao Senhor com alegria. O Salmo 100 não começa dizendo apenas celebrai ao Senhor, mas diz celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Ele não diz apenas servir ao Senhor, mas diz servir ao Senhor com alegria. Não está escrito somente apresentai-vos diante dele, mas apresentai-vos diante dele com cântico, com júbilo, com alegria e com cântico. Não é difícil hoje encontrar cristãos que não têm mais alegria em servir ao Senhor, não tem mais garra, não tem mais pique, não tem mais emoção. Os mandamentos do Senhor para ele virou pesado, penoso. Todo cristão na sua vida passa por 5 fases: a fase do descobrimento, a fase da paixão, a fase do realismo, a fase da acomodação e a fase da obrigação. E estas 5 fases nós queremos mencionar no decorrer desta mensagem. Primeiro queremos explicar o que significa servir ao Senhor com alegria. Eu coloquei algumas definições da palavra alegria. Coloquei aqui: alegria é a mola propulsora do entusiasmo. Eu estava analisando a raiz da palavra entusiasmo, é cheio de Deus. Quando uma pessoa está então com alegria, está entusiasmada, ela está cheia de Deus mesmo, porque Deus é a nossa verdadeira alegria. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se nós estamos fracos, é porque está faltando alegria. E quando nós pedirmos força ao Senhor, o Senhor nos dará alegria. Alegria dá ao homem essa disposição para servir a Ele, para trabalhar, para fazer a sua obra. Se alguém serve ao Senhor sem alegria, o trabalho dessa pessoa não rende, não dá fruto, fica emperrado, como diz a expressão popular. Se porém houver alegria, tudo fica mais fácil, os obstáculos são vencidos, as barreiras são quebradas.
Servir ao Senhor com alegria dá paz ao coração, dá ânimo a quem faz e contagia a quem está em volta. Quem serve ao Senhor com alegria faz bem feito, faz com cuidado, faz com zelo, faz com dedicação. Não precisa ser fiscalizado, porque faz com amor, com interesse, por fazer para Deus. Certo homem era vizinho de uma igreja evangélica. Todos os dias de culto passava em frente do templo, olhava, mas não fazia questão de entrar. E assim passaram-se anos. Um dia, porém, aquele homem adentrou no templo, ouvindo a mensagem do pastor, e na hora do apelo, foi à frente, aceitando a Cristo como Salvador. O pastor, muito feliz, fez questão de cumprimentar o novo convertido, dizendo: estou muito feliz porque você ouviu a mensagem que preguei nesta noite e aceitou a Cristo como seu Salvador. Ao que o homem respondeu: não foi por causa da mensagem. O que me fez entrar na igreja foi o sorriso daquele porteiro que fica lá na frente do templo. Ele me contagiou. Sempre que passo, ele me cumprimenta com um sorriso. Isso me fez pensar que ele é feliz e resolvi entrar e ser crente. Aquele porteiro então soube fazer a diferença, é que ele estava ali não servindo ao Senhor por obrigação, mas servindo ao Senhor com alegria. Eu falei no início de 5 fases na vida do crente. Todo crente passa, todo cristão passa por estas 5 fases. A primeira fase é a fase do descobrimento. Nesta fase tudo é novidade, a Bíblia é novidade, o culto é novidade, o pastor é novidade, tudo é lindo. Ele descobre a salvação, ele descobre o batismo em águas, batismo com o Espírito Santo, ele descobre os dons, ele descobre a sua chamada, o seu ministério, ele vive o seu primeiro amor na sua essência. É uma fase muito linda, a fase do descobrimento. Depois ele passa por uma segunda fase, muito semelhante à fase do descobrimento, mas vamos chamar ela a fase da paixão. A paixão pelo Senhor, a paixão pela igreja. Ele coloca aquele adesivo atrás do seu carro, aquele peixinho gospel. Ele toca música evangélica no seu CD play, no seu carro, na sua casa. Ele tem a mensagem do pastor gravada, guardada no porta-luva do seu carro. Ele não perde um culto, ele contribui abundantemente. Ele não sai da igreja sem cumprimentar a todos os seus irmãos. Esta é uma fase muito linda, a fase da paixão na vida de um crente, na vida de um servo ou de uma serva do Senhor. Logo vem a terceira fase que todos nós passamos, que é a fase do realismo. E aí então ele começa a perceber e a descobrir que a igreja é composta de seres humanos com seus defeitos, com seus temperamentos. Descobre que há no meio da congregação pessoas em conflitos. Enfim, ele vê que as coisas não era apenas como uma lua de mel, não era apenas uma paixão, mas que é uma realidade. E ele passa a viver então uma quarta fase, a qual chamamos a fase da acomodação. Esta fase pode ser perigosa, as pessoas se acomodam de uma maneira negativa, se conformam com os erros, vai deixando passar o tempo para depois corrigir. Ele precisa orar mais, mas deixa para fazer isso depois. Ele precisa ler a Bíblia, mas deixa isso para depois. Ele precisa assistir o culto, mas ele se acomoda, fica em casa, coloca muitos obstáculos, está frio, está chovendo, ficou longe a igreja, está perdendo o primeiro amor, e é uma atitude negativa. E a última fase que todo cristão passa é aquela fase que nós chamamos de obrigação.
Certos adolescentes e jovens vivem essa fase. Eles vão à igreja porque o seu pai pediu, ou porque a sua mãe mandou eles frequentarem o culto. E alguns adultos também vivem essa experiência. Ele está ali trabalhando na porta por obrigação. Ele até ajuda a limpeza da igreja, mas por obrigação. Ele assiste o culto por obrigação. Ele até coopera com alguns cultos, mas por obrigação. Enquanto que a palavra do Senhor nessa noite está dizendo que nós devemos servir ao Senhor com alegria. E quando servimos com alegria não tem tempo frio, e quando servimos com alegria não tem distância, não tem noite, não tem dia, não tem inverno, não tem verão. O nosso coração está cheio de coisas boas e nós nos dedicamos de veras a servir ao Senhor. Permita-te dizer uma coisa nesta noite. Servir com alegria não é somente para Deus. O teu irmão que está do teu lado, aquele que você gosta dele e aquele que você não gosta muito, você precisa ser agradável também para ele. Muitas vezes eu ouço frases que dizem: não estou aqui para agradar o homem. Pois eu vou te dizer algo diferente. Se você não consegue agradar o homem que você viu, que está do teu lado, que te conhece, como é que você vai conseguir agradar a Deus? Olha o que diz João capítulo 4, primeira epístola de João capítulo 4, versículo 20. Se alguém diz: eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, essa pessoa é mentirosa, pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Assim que nós temos que agradar a Deus, nós temos que agradar o nosso pastor, e ainda nós temos que agradar o nosso irmão, o nosso vizinho, aquele que está sentado do nosso lado, quando está assistindo o culto ao nosso lado. A Bíblia fala em Hebreus que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Isso significa que nós estamos sendo observados. E outra coisa, Pedro fala na sua carta que tem um grupo de pessoas que se dedicam a falar mal de nós. Olha o que diz a Bíblia. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11 e versículo 12. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos abster das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Agora, versículo 12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio de quem? No meio dos gentios. Para quê? Naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da sua visitação. Assim que é normal alguém tratando nós de malfeitor, de louco, de fanático, de santo, de hipócrita, mas a nossa luz, o nosso testemunho deve resplandecer na escuridão, nas trevas, no meio da confusão. Estou dizendo que servir ao Senhor com alegria, não somente para agradar ao Senhor, mas para agradar aqueles que nos ouvem, para agradar aqueles que estão perto de nós. E eu coloquei algumas coisas que nós precisamos parar de falar. Elas existem, mas precisamos mudar a nossa linguagem. Eu coloquei como primeira coisa que precisamos parar de falar, é parar de falar de lutas. Elas existem, as lutas são reais, mas se vivemos falando delas diariamente, algo errado está acontecendo. Eu também tenho luto, mas eu não tenho por hábito estar falando das minhas lutas de uma pessoa para outra pessoa, muito menos do púlpito, muito menos através de um programa de rádio como este. Aqui nós estamos falando que Deus é bom, que nós devemos servir ao Senhor com alegria. As queixas ficam para outro lugar. Nós queremos servir ao Senhor com alegria. Outra coisa que devemos parar, se estamos servindo ao Senhor com alegria, é de atribuir tudo a Satanás. Às vezes acontecem coisas que são falta de sabedoria, ou falta de prudência. E tem gente que vive falando de Satanás constantemente, com muita frequência.
Escute o que eu vou dizer. O propósito de uma igreja sempre foi, vou dizer de novo, o propósito de uma igreja sempre foi cultuar e adorar a Deus. Mas existe no nosso meio, existe no mundo em que estamos vivendo, um tipo de igreja que se especializaram só em falar em Satanás. Hoje nós estamos adorando a verdade, nós estamos adorando a Deus, nós estamos adorando a Jesus Cristo, nós estamos servindo ao Senhor com alegria. Satanás existe, as lutas existem, mas não vamos permitir que estas coisas desvirtuem o nosso foco de adoração a Deus e ao Senhor. Para de falar outra coisa, para de dizer que é difícil servir ao Senhor. E aqui quem dá a receita de que é bom servir ao Senhor é o salmista, e quem sabe você conhece o Salmo 19, 7 a 10. Olha só como é lindo esse texto. A lei do Senhor é perfeita. E o que ela faz? Ela refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel. E o que faz o testemunho do Senhor? Ele dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos. O que faz os preceitos do Senhor? Alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. O juízo do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doce do que o mel e o licor dos favos. Quantos pode dizer amém? Na tua casa agora, no teu carro, no teu trabalho, diga amém. Se você vive desta maneira, se você vive esta experiência, dizendo que a palavra do Senhor refrigera a tua alma, que a palavra do Senhor te dá sabedoria, que a palavra do Senhor ilumina teus olhos, que a palavra do Senhor alegra o teu coração, que a palavra do Senhor é limpa, que a palavra do Senhor é verdadeira e justa juntamente, que ela é mais desejável que o ouro, ela é mais doce que o mel, você não pode dizer que é difícil de servir ao Senhor. E como última coisa, para de combater o emocionalismo. Servir ao Senhor com alegria, somos levados a viver diferentes emoções. Choramos, cantamos, rimos, glorificamos ao Senhor. A Bíblia está cheia de exortações a celebrar, a louvar, a glorificar, a magnificar o nome do Senhor. O profeta Isaías diz assim no capítulo 12, versículo 3: e vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Se fosse só tirar água de uma fonte comum, já seria uma grande alegria. Não sei se você conhece uma fonte e já teve a oportunidade de tirar água, principalmente quando está com sede. Imagina então tirar água das fontes da salvação. Essa fonte inesgotável, quanto mais você tira, mais você recebe. Quanto mais você entrega, mais você recebe. Quanto mais você lê a Bíblia, mais a Bíblia fica agradável, mais você descobre, bendito o nome do Senhor. Para de dizer que é penoso. Olha o que recomenda João, o apóstolo do amor, no capítulo 5, versículo 3 e versículo 4. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Digo novamente: ora, os seus mandamentos não são penosos, não é uma carga. Volte ao teu primeiro amor, volta àquela fase da paixão, volta àquela fase do descobrimento, descubra novas promessas, descubra novas coisas no Senhor, e Deus vai te abençoar.